Ninguém é certo para ninguém, com Philippa Perry. Natasha Lum. Quais são os benefícios de se apaixonar lentamente? Philippa. O que faz de uma união satisfatória não é pensar desde o começo que tal pessoa é a certa para mim. Ninguém é certo para ninguém. Na verdade, o que torna alguém certo é o compromisso. Então, quando você está comprometido com a outra pessoa e vocês têm um diálogo verdadeiro, isso significa que você permite que ela tenha impacto sobre a sua vida e que ela permite que você tenha impacto sobre a dela. Vocês não são rígidos e imutáveis, mas modificados um pelo outro. É como duas pedras que são friccionadas uma na outra até de repente se encaixarem. Vocês têm seus primeiros anos de atração sexual, e então algo mais profundo se instaura. Em vez de ter um relacionamento com a visão idealizada dessa pessoa, você passa a ter um relacionamento de verdade com ela. Cada um teve influência suficiente no outro para de fato se conhecer. E conhecer uma pessoa significa amá-la. E aí você transforma alguém na pessoa certa, e ela transforma você na pessoa certa. Não existe alguém por aí com um formato exato para cada um, e isso precisa acontecer no contexto de uma relação. Por isso as relações melhoram, porque nos permitimos o impacto mútuo. Quando você conheceu seu marido, Grayson, a atração foi instantânea ou algo mais gradual? Nós fazíamos o mesmo curso noturno, e eu pensava, nossa, que garoto mal educado. Cheguei a sair para beber com outros caras da turma antes de sair com ele. Não houve nenhuma atração inicial. Mas ao longo de 6 meses nós tivemos um encontro intelectual que se transformou em amor. Na verdade, esse me parece até um jeito melhor de fazer as coisas. A única chance de conhecer alguém e considerar outro encontro com essa pessoa é se vocês tiverem química, o que é ótimo para uma relação casual, mas não é uma indicação de amor duradouro. Muitas vezes você conhece alguém num lugar em que você se acostuma a estar junto da pessoa. Você gosta ou ama alguém quando gosta ou ama a si mesmo quando está com essa pessoa, e demora muito tempo para a gente saber isso. É preciso deixar o outro entrar. Na sua opinião, por que as pessoas acham o início de um relacionamento amoroso tão difícil? Às vezes você quer virar o ideal do outro para não perdê-lo. É possível que isso deixe sua imagem um pouco deformada, o que é diferente de um impacto mútuo. Nesse caso, é uma adaptação, o que é ruim porque você está mudando de formato para agradar ao outro. Ao passo que, quando você permite o impacto mútuo, não está interpretando um personagem para agradar ao outro, você permite o impacto porque esse é o fluxo do diálogo, e com sorte vocês dois estão fazendo a mesma coisa. Eu queria falar sobre transferência erótica mútua. Pode explicar o que é isso e como pode nos afetar quando conhecemos alguém? Nós temos uma tendência a fazer o que é conhecido, porque o que reconhecemos produz bem-estar. Nosso corpo tem uma memória que não é consciente, talvez o jeito como a franja da nossa babá caía na testa, ou a sensação de andar nos ombros do nosso pai. Não temos lembrança dessas sensações porque elas nunca foram traduzidas em palavras, são lembranças pré-verbais. O que não significa que não nos afetem profundamente quando tornamos a vê-las ou senti-las. Por exemplo, vamos imaginar que 2 jovens se olhem, e embora ele não entenda, ela o remeta aos tornozelos da sua mãe. Ele vai ter uma sensação de reconhecimento que será como retornar para casa. Embora essas lembranças sejam pré-verbais, elas parecem certas, então alguém pode pensar, eu soube no instante em que o vi que ele era a pessoa certa para mim. O corpo pode se agarrar ao som de uma risada ou ao jeito como alguém entona as frases. É o fantasma de uma lembrança, e, quando nos prendemos a esses fantasmas, principalmente se tiverem associações positivas, isso causa um grande bem-estar. Você acha que existe um perigo, em alguns relacionamentos, de se entrar num padrão em que um é a figura parental responsável e o outro se torna a criança? Sim, e isso não é bom. Em cada relacionamento existem papéis distintos, e é bom compartilhar esses papéis. Os 2 mais dominantes são os que eu chamo de o sonhador e o contador.
uma das pessoas tem todos os sonhos maravilhosos. Vamos passar um ano na Tailândia. Vamos abrir um negócio. Tenho uma ideia. Incrível para um filme, enquanto a outra fica encarregada da logística, declarar o imposto de renda, pagar as contas, comprar as passagens. No meu primeiro relacionamento, eu era sonhadora e meu ex-marido declarava o imposto de renda e pagava as contas. No meu relacionamento atual, eu vivo sendo empurrada para o papel de contadora enquanto o Grayson fica com o de sonhador, mas eu luto contra isso. Se não viveria abrindo envelopes e fazendo listas, sem dar espaço nenhum para a minha criatividade. Eu luto para ser a sonhadora. Existem fases difíceis numa relação e existem relações ruins. Para você, quais são os sinais de que se está vivendo o segundo caso? Quando você começa a sentir solidão. Quando você é visto mais ou menos como vê a si mesmo, ou talvez de uma forma expandida pelo modo como a outra pessoa o vê, você sente que existe um encontro na relação. Se você é diminuído, esse encontro não acontece. Se você não é visto de forma alguma, e a pessoa insiste em um relacionamento com a idealização que tem a seu respeito em vez de com você, isso é solidão. E se for uma idealização negativa? Nesse caso é uma relação tóxica. Você já esteve numa relação em que não se sentisse vista? Quando conheci meu primeiro marido, passei a acreditar que não seria nada sem ele, porque eu nunca me sentia boa o bastante. Ele tinha um rosto lindo, mas não me respeitava muito. Na verdade, não me respeitava nada. Meus amigos do trabalho diziam: eu não acho que esse cara seja bom para você. Eu também achava que ninguém iria querer ser meu amigo e que as pessoas só queriam ser amigas dele, porque ele era super inteligente. Meus amigos viviam dizendo: não. Nós somos seus amigos. Não somos seus amigos por causa dele. Mas eu não conseguia escutar. Num fim de semana em que ele estava fora, convidei uns amigos para almoçar. Estava montando uma mesa dobrável e prendi uma parte da pele da mão nela. Minha mão abriu e saiu sangue para todo lado. Liguei para os meus amigos e disse: vou ter que desmarcar, estou indo para o hospital. E não acreditei quando eles foram para o hospital e passaram o dia inteiro me paparicando. Aí, quando meu marido chegou em casa e viu minha mão enfaixada, disse: ai, meu Deus, você vive aprontando, né? E em vez de entrar na dele eu pensei: quanta diferença da gentileza com que os meus amigos me trataram. Não estou gostando. É melhor eu cair fora. Foi fácil depois que percebi essa diferença. Foi como se eu tivesse acordado. Se alguém com quem você passa muito tempo lhe diz que você não é grande coisa, isso começa a minar sua autoconfiança. Então, quando amigos disseram: não, nós somos seus amigos, isso me fez muito bem. Foi pouco antes de eu completar 30 anos, eu estava animada com o meu emprego e trabalhava com pessoas legais. Comecei a ter outra visão de mim mesma, e percebi que não gostava de quem eu era quando estava com meu primeiro marido. Porque quando você gosta de quem é quando está com outra pessoa, percebe como é importante estar perto de gente que faz você se sentir assim. Essas pessoas refletem o quanto você é legal, e você passa a ter certeza do seu valor. Acho que um dos motivos que levam as pessoas a ficarem em relações assim é porque elas sentem que não merecem amor. Por que você acha que isso acontece? Acho que é porque era isso que a criança em formação sentia, quer isso fosse verdade ou não, que o amor era condicionado a ela ser de determinado jeito. Essas pessoas podem pensar que se alguém conhecesse seu verdadeiro eu não iria amá-las, porque sentiam que o seu verdadeiro eu não era amável. Se você cresceu com pais que viviam apressados ou ocupados, talvez eles só elogiassem porque você estava tentando ser uma pessoa diferente para chamar atenção. O que acontece nesses casos é que você se encobre com uma capa lustrosa para agradar as pessoas e assim se sentir bem, só que essa capa é uma mentira, uma espécie de identidade forçada, e não quem você é por dentro. Quando as pessoas chegam na terapia, elas dizem de muitas maneiras diferentes a mesma frase: se você me conhecesse de verdade, não iria gostar de mim.
Então eu respondo: me mostre a parte ruim. Incentivá-las a dizerem em voz alta seus pensamentos negativos as tranquiliza de que elas não são ruins. Muitas vezes a pessoa sente essas coisas não porque fez algo ruim, mas devido a uma vergonha difusa, que existe porque quando crianças elas aprenderam a acreditar que eram ruins. Além de terapia, como podemos cultivar a gentileza com nós mesmos apesar dos pensamentos negativos? Todo mundo tem uma voz interior crítica ou ansiosa. Escrever ajuda a transformar todos o e se em e daí. Um amigo ou parceiro também pode confrontar você nos momentos de neurose, porque saber escutar o que os outros pensam a seu respeito é terapêutico, contanto que eles tenham boa intenção. O importante é encontrar alguém com quem você possa ser você, sem atuar, sem querer chamar atenção ou ser aquela pessoa bem-sucedida que tem tudo sob controle. Alguém com quem você possa ser vulnerável e mesmo assim aceito. Isso pode levá-lo a se sentir um novo você. E quando assume o risco da vulnerabilidade com outra pessoa que aceita você como é incrível. Porque para algumas pessoas é difícil expressar suas necessidades numa relação. Nos últimos 100 anos, mais ou menos, nós treinamos as crianças a não pedir nada porque é chato. Dizemos a elas: quem pede não leva. Aí, quando elas viram adultas, acham que seria egoísmo dizer: eu me sinto melhor quando você me manda uma mensagem antes de ir dormir para dizer boa noite. Não parece muita coisa, né? Mas por algum motivo isso parece grandioso, por causa de comentários pequenos do tipo: eu já falei 2 vezes para você não me chamar depois da hora de dormir. Os pais não agem por mal. Eles acham que assim você não vai virar um chato pidão ou pidona, mas é nisso que esses comentários o transformam. Porque se você não pedir, ou não expressar suas necessidades, elas não serão atendidas, e isso pode tornar você uma pessoa carente. Encontrar o amor nas amizades ou na comunidade, além de numa relação, é parte importante da construção da autoestima? A ideia de que a conexão precisa vir inteiramente de uma única pessoa é bobagem. É óbvio que eu gosto de ser casada, do contrário não estaria casada com o mesmo cara há 30 anos. Ele é uma pessoa curiosa, eu amo e amo estar com ele, mas pôr o amor de casal acima do ágape amor caridoso por desconhecidos ou por Deus, do filia a vínculo de amizades e do storge a amor entre pais e filhos não é bom. Precisamos de mais do que o amor de casal, porque, sem as outras formas de conexão, ele pode ser excessivamente voltado para dentro. Então é importante perguntar: que gestos de amor você pode fazer para seu grupo de amigos ou para sua comunidade? Como pode baixar a guarda para ser acolhido ou acolhida nessas relações? Então talvez a questão seja mais se esforçar para encontrar diferentes formas de amor do que pensar eu preciso estar satisfeito sozinho. Se considerarmos os povos caçadores-coletores, as pessoas raramente estão sós. Nós somos animais que vivem em bando, e essa ideia de que precisamos sempre sair de férias sozinhos e nos virar sozinhos de um jeito sobre-humano é uma bobagem. Se você não gosta de ficar só, não gosta e pronto, tudo bem. Se forçar a fazer algo quando todas as células do seu corpo estão gritando não, só leva ao pânico. É difícil saber a diferença entre se forçar a fazer algo que não é bom para você e ter medo de fazer algo que é. Se o medo for por empolgação, então abrace esse sentimento e apenas siga em frente. Mas se o problema for a quantidade abissal de força de vontade exigida para fazer algo por pressão social, aí é diferente. O que você gostaria de ter sabido antes sobre o amor? Que eu não precisava me preocupar em não ser boa o bastante. E que amor tem a ver com encontrar um lar. Nossos pais não vão viver para sempre, então acho que precisamos encontrar um grupo, família ou comunidade que seja um lar para nós. Um lugar onde nos sintamos vistos e onde possamos ver os outros. Quando eu tinha 20 e poucos anos, me perdia nas relações amorosas. Aos 30 e poucos, portanto, estava decidida a não mudar por ninguém. Mas Filipa me mostrou que permitir que outra pessoa tenha impacto sobre você faz sim parte do processo de se apaixonar. Ninguém é rígido e imutável, segundo ela, já as pessoas são modificadas umas pelas outras, como 2 pedras que são friccionadas uma na outra até de repente se encaixarem.
A distinção importante é que, quando você quiser mudar para manter o interesse de um parceiro, trata-se de adaptação. O que é ruim, pois você está passando por cima da sua identidade para agradar ao outro. Enquanto que quando você muda com o outro, isso é de impacto mútuo, pois você não está interpretando um personagem para agradar a ninguém, está crescendo individualmente junto com o outro. Acho que a verdade é o cerne do amor. Como me disse uma mulher chamada Gil. Ramon, quando se consegue chegar à verdade, ainda que ela não resolva o problema em si, cria-se um vínculo. E quando não dizemos a verdade, quando atuamos ou fingimos no amor, ou quando testamos versões diferentes de nós mesmos para ganhar a aprovação de alguém, é um convite para a solidão. E embora estejamos tentando atrair o amor, acabamos na verdade o bloqueando. Em vez de tentarmos ser conhecidos e vistos, estamos nos escondendo, nos protegendo. A solução óbvia é não fingir ser alguém que não se é, e, ao mesmo tempo, deixar espaço para a pessoa com quem está saindo conhecê-lo ou conhecê-la e vice-versa. A maioria de nós sabe disso. Mesmo assim, alguns ainda evitam fazê-lo. Porque ser você mesmo em um relacionamento é um risco. Significa mostrar para o outro cada pedacinho de quem se é, as imperfeições por baixo da maquiagem, a dúvida por trás do cinismo. É arranjar coragem para dizer: isto sou eu. É pegar ou largar e, de fato, estar sendo sincero ou sincera. A autora Juno Dawson assumiu esse risco e estava disposta a ir embora para poder ser plenamente ela mesma. Foi uma decisão à qual chegou após anos fazendo o contrário. Durante os primeiros 29 anos de sua vida, Juno se apresentou ao mundo como homem. Só depois da transição de gênero pôde enfim viver como ela mesma, como mulher, e parar de atuar tanto nos relacionamentos quanto na vida. Então eu queria saber, como ser ela mesma mudou suas experiências nos encontros amorosos? E essa honestidade facilitou o processo de se abrir para o verdadeiro amor